Pode sentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Provérbios, capítulo 29. Hoje, irmãos, por ser o terceiro domingo do mês, é o domingo da exposição do Evangelho de Mateus. Ordinariamente, é esse livro que nós expomos manhã e noite, no terceiro domingo. Porém, irmãos, nós vamos aproveitar essa ocasião e expormos a doutrina que está nesse versículo, Provérbios 29, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nós somos povo do teu pastoreio. O Senhor é que cuida de nós, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel. E a tua fidelidade, Senhor, nos é lembrada sempre pela tua palavra, Senhor. E agora, Senhor, nós estamos diante de ti, no teu santo dia, numa situação de caos e desordem em nossa cidade, Senhor, para clamar de ti orientação, Senhor, para que o nosso coração permaneça firme e resoluto diante das tribulações da vida, diante das tribulações da nossa peregrinação, Senhor. Nos ensina, Senhor, a tua palavra. Nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é nosso dever nós instruirmos a igreja naquilo que Paulo chamou em Atos 20, 27, de em todo o conselho de Deus. É dever dos presbíteros, é dever dos ministros, instruir a igreja em todas as doutrinas necessárias e reveladas para a nossa vida. E ordinariamente, como nós falamos, as nossas posições elas seguem séries sequenciadas, né? A cada domingo tem um livro específico que nós expomos pela manhã e pela noite, mas também é necessário, em algumas ocasiões, as exposições avulsas, como nós temos feito. E aqui, irmãos, meditando sobre essa situação que nós temos passado, é mais uma ocasião de trazer luz da palavra ao nosso coração, para que nós entendamos e interpretemos a vida segundo a palavra do Senhor, conforme aquilo que o Senhor nos ensinou. E não segundo ideologias, não segundo o que homens que noticiam os fatos, sempre dando as suas próprias interpretações, mas sim segundo a palavra do Senhor, irmãos. Portanto, a pergunta é, como é que nós devemos ver, irmãos, tudo isso que nós temos vivido? Sem sermos insensíveis ao que está ao nosso redor e fingir que nada acontece. Como nós devemos ver tudo isso que nós temos vivido, não só esses dias, mas de forma mais gritante, talvez, essa semana, mas como um todo em nossa nação, em nosso estado, em nossa cidade, às vezes em nosso bairro. Como é que nós devemos interpretar e lidar com tudo isso, irmãos? E mais, como nós devemos reagir a estas coisas? Há um princípio muito claro, irmãos. O primeiro é esse que nós acabamos de ler, que nós vamos expor. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Os justos verão a ruína deles. Se há uma multiplicação da transgressão na sociedade, é porque está se multiplicando os perversos. Se uma sociedade caminha em corrupção e em degeneração moral, é porque está aumentando os perversos. Só que é um outro princípio também. Venha comigo para o Provérbios 11, para o texto de Provérbios 11, versículo 10. Provérbios 11, versículo 10 também é muito claro, irmãos. É dito, no bem-estar dos justos exulta a cidade. A cidade se alegra no bem-estar e na prosperidade dos justos. E perecendo os perversos, há júbilo. Ora, aplicando aqui o lógico claramente deduzido, o contrário, qual é que está sendo afirmado aqui? Se a cidade se alegra com a prosperidade dos justos, com o crescimento dos justos, e perecendo os perversos, há alegria. Quando cresce-se os justos, então há tristeza
quando crescem os injustos, os ímpios, há tristeza na sociedade, irmãos. E então, apenas, queridos, diante desses dois princípios, apenas uma cegueira ideológica vai dizer que está tudo bem e aplaudir o que está sendo feito. O estado que encontra-se a sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, irmãos, erra e também sofre da mesma cegueira ideológica. Aqueles que pensam que é meramente a questão moral, que o que importa é a moral, está tudo bem ordenado moral e externamente. Não, irmãos. A pergunta que nós vamos fazer, quando o texto é assim, quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, aqui é uma constatação. A constatação é, se crescer um, cresce o outro. Se crescer o outro, é porque cresceu um. Está muito claro isso. A pergunta é, por quê? Quando é que os perversos se multiplicam em uma sociedade, em uma nação? O que é que promove isso? O que é que provoca isso, irmãos? Sem dúvida, queridos, há algo muito mais profundo aqui por trás. E não é questão de políticas públicas. Não é questão de qual projeto de governo está no poder. É algo muito mais profundo, irmãos, que nos dá a resposta desse quando ou do porquê isso acontece. A resposta está, irmãos, a Bíblia nos fala isso com muita clareza, está nisto. O relacionamento dos homens com Deus. Quando é que os ímpios prosperam na sociedade? Quando essa sociedade, como um corpo civil, como um corpo político, quando as famílias que estão nessa sociedade, compondo ela, e quando especificamente os indivíduos nela não estão em pacto com o Senhor. Não estão em um relacionamento pactual e fiel com o Senhor Deus, irmãos. Deus, irmãos, ele se relaciona com os homens pelos pactos, como nós já vimos em outras exposições. Ele criou Adão, por exemplo, ele criou Adão, a sua imagem e semelhança, para o pacto, para se relacionar com ele de uma forma especial. Veja, Deus não precisava estabelecer nenhum benefício a mais além do benefício da criação. Deus é bom e a sua bondade se estende por toda a criação. Adão deveria obedecer a Deus como qualquer outra criatura. Ponto, acabou. Mas Deus quis, para manifestar outros atributos dele, se condescender, a linguagem da nossa confissão, se reclinar para entrar em pacto com o homem e dar a ele uma bondade além daquela da criação. E assim isso acontece, irmãos, em toda a Escritura Sagrada, revelando especialmente o pacto da graça. Deus se relaciona com os homens por meio de pacto. Então, irmãos, a questão é simples. Não há neutralidade. Não tem como você ficar em cima do muro. Não há isentões nessa situação. Ou você está em pacto com Deus por meio de Cristo e é fiel a esse pacto, ou você está em pacto com Deus e é infiel a esse pacto, ou você está fora do pacto e é um rebelde. Pelo menos essas três posições são de um ser humano. É uma situação de uma sociedade, irmãos. A questão é simples, irmãos. É muito simples e óbvia. E é estarrecedor como que a igreja perdeu de vista isso, irmãos. Todas as esferas sociais, todos os grupos civil, políticos, todos os homens, eles precisam estar em um relacionamento com Deus por meio de pactos. Especificamente do pacto da graça por meio de Cristo Jesus. E esse relacionamento pactual vai afetar tudo, irmãos. O Senhor demanda, queridos, o pacto para com indivíduos. Quando você foi batizado, e hoje nós teremos a alegria de ver o batismo de dois irmãos nossos, quando você foi batizado, você foi incluso no pacto da graça. Você está em pacto com o Senhor. Ou você é fiel ou você é infiel, mas você está. Ele demanda dos indivíduos isso. O batismo é um exemplo disso. Ele demanda das famílias, irmãos.
O que foi aquilo que Josué falou lá em Josué 24? Texto conhecidíssimo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que era aquilo? Aquilo, irmãos, era uma ocasião de renovação pactual da nação. Eles haviam renovado esse pacto antes de entrar no Jordão. Moisés lembrou a eles, antes de entrar em Canaã, nas margens do Jordão, Moisés lembrou a eles tudo que o Senhor havia falado e havia feito. Nós vamos cumprir. Entendemos o que está posto ante nós, as bênçãos e as maldições. O Senhor então dá Canaã para eles, pela mão e pela liderança de Josué. E no final, depois de quase conquistar toda Canaã, Josué, amando do Senhor, chama o povo e fala: e aí? Vocês vão ficar e permanecer fiéis ao pacto com Deus? Eu e minha família vamos. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Porque o Senhor demanda o pacto também das famílias. Como nós vimos, homens, cabeças de famílias, em algumas exposições passadas, o nosso papel como cabeças pactuais na família. Deus também, irmãos, demanda relacionamento pactual com igrejas. Não simplesmente, não somente com uma denominação, mas com uma igreja local. O que é que acontece em Apocalipse, nas cartas de Cristo às igrejas de Apocalipse? Ele está chamando o ministro daquela igreja, intimando ele. Por que a igreja está assim? Em outras palavras, vocês não têm um compromisso pactual comigo? Por que a igreja está nesse estado? Cristo faz isso, irmãos, por causa desse relacionamento pactual com a comunidade na igreja local. Mas também, irmãos, com uma nação. Venha comigo, por favor, para Êxodo 19. Todas as esferas têm que estar em pacto com o Senhor. Indivíduos, famílias, igrejas e nações. Veja, por favor, Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis por reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Venha comigo para o capítulo 34, Êxodo 34, versículo 10. É dito: então disse: eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre as nações alguma. De maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que tenho ordenado hoje. Algumas versões com uma nação, com nações. Aqui, irmãos, no caso, o Senhor está fazendo um pacto com Israel como nação, como um corpo civil. E isso aqui é firmado com o propósito específico, no caso de Israel, com o propósito específico da redenção e da obra da redenção, até a vinda do Messias. E essa nação, Israel civil, por assim dizer, essa nação de Israel desprezou esse pacto civil e hoje está em apostasia e o juízo foi derramado no ano 70. Já não é mais essa nação com relacionamento com aquela. Duas coisas estão postas nas escrituras para nós. A primeira é: Deus trata com uma sociedade completa. Deus trata com sociedades, não é só com o indivíduo, irmãos. Não é só com você. É com a sociedade na qual você está inserida. A nação que você está inserida. O estado que você está inserido. A cidade que você está inserido. A igreja local na qual você está inserido. A família. Não é só com você. Nós temos vários exemplos disso na Escritura Sagrada, irmãos. Acã, não foi só Acã que recebeu o juízo do Senhor. Ele tratou com
toda a família dele. Olha para Eli. Foi só Eli que recebeu o juízo sobre si? Não. Foi toda a sua família. Olha Acabe. Foi só Acabe que recebeu o juízo do Senhor? Foi toda a sua família. E por causa de Acabe, nos dias de Acabe, Israel, do qual ele era rei. Você encontra Saul, o Senhor extirpando e tratando toda a família. Ele trata igrejas inteiras, irmãos. Igrejas inteiras são tratadas por causa disso. Novamente, as cartas do Apocalipse mostram isso. E não vai ser diferente, irmãos. Não vai ser diferente com nações. Não vai ser diferente com estados e com cidades. Ele trata como um corpo civil, como um corpo social. Quer ver? Por favor, abra comigo em Gênesis 15. A maneira como muitas pessoas lidam com o Antigo Testamento por princípios e pressupostos gritantemente equivocados faz com que nós olhemos para o Antigo Testamento como se fosse um livro fantasioso e que algumas coisas que é falado sobre Deus e a moral e como ele se relaciona com os homens é próprio para aquele momento. Sim, há coisas que são extraordinárias, como nós já ensinamos à igreja, mas há um padrão moral em muitas delas que não são próprias simplesmente da administração da antiga aliança ou da revelação, mas da maneira como Deus lida com o homem. Gênesis 15, 13 em diante. Veja, por favor. Com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será conduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O Senhor está falando aqui a Abraão, certo, irmãos? Está dando o que vai acontecer no futuro, quando o povo for para o Egito. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Primeira coisa. Eu vou julgar o Egito. O Egito. E o texto continua. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado de ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ele vai tratar e expulsar de Canaã todos aqueles povos como um corpo político cuja iniquidade estava aumentando. A medida está aumentando ainda, Abraão. Ainda não chegou no ponto em que eu vou tratá-los como um todo, disciplinando-os e extirpando-os da terra. Ainda, Gênesis 18, por favor, versículo 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. De que ele está se referindo aqui, irmãos? É de um indivíduo? Sodoma e Gomorra são duas pessoas? Não. São dois povos. É uma região de cidades. São corpos políticos e civis reunidos. O Senhor está olhando para isso, para o todo também. Não só os indivíduos, mas o todo. E aqui tem um outro padrão que nós vamos ver já já. O Senhor observa as nações, os povos, as sociedades. Ele está observando o agravado desprezo do pacto e das transgressões. O que foi posto com relação a Sodoma e Gomorra, irmãos, não foi posto só para lá. Isso nos lembra uma coisa. O que foi posto para o dilúvio não foi posto só para lá. Isso nos lembra algo. E Cristo lembrou. O último dia vai ser como no dia do dilúvio. A impiedade vai estar aumentando. Aumentando. E eu estou olhando. Eu estou vendo. E vai chegar uma hora que eu vou derramar juízo. Quando isso for a nível mundial, o juízo vai ser mundial. Então, o que nós estamos passando aqui, irmãos, tem tudo a ver com escatologia. Tem tudo a ver com a obra do nosso Senhor em honrar o seu nome, irmãos. Ainda, por favor, venha para Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10.
Versículo 11. Certo que o Senhor trata também com povos como um todo, que aqui ele evoca exatamente a situação de Sodoma e Gomorra para falar de Judá. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Aí o Senhor pode falar a mesma coisa. Porventura, o que eu fiz a Samaria e a Jerusalém, eu não posso fazer ao Brasil? Eu posso fazer ao Rio do Norte? Eu posso. É o mesmo. E ele continua tratando da mesma forma, irmãos. Ainda, Ezequiel, nós vamos caminhar bastante, irmãos, pelas Escrituras para mostrar esse ponto desse texto de Provérbios. Ezequiel 15, 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a virá entre as árvores que dê ao rei os habitantes de Jerusalém, todos, como um todo, como um corpo civil. Irmãos, a Escritura é cheia disso. O Senhor tratou o Egito assim, o Senhor tratou Nínive assim, lembra? O Senhor mandou Jonas para pregar para Nínive. Ele ia destruir quem? Só o rei de Nínive? Não, toda a nação. E o rei chamou toda a nação para se humilhar diante de Deus. Ele fez isso com Israel, o reino do norte. Ele fez isso com a própria Assíria, disciplinando ela por ter feito o que ela fez com o reino do norte. Ele fez isso com Judá, ele fez isso com a Babilônia, e ele continua fazendo isso. Império sobe, irmãos, império cai. Nação cresce, nação sucumbe. E quem é que está por trás de tudo isso? Pode olhar, que por trás de tudo isso está o Senhor Deus. E que antes da ruína veio o orgulho. Antes da queda veio o desprezo pela piedade. Pelo Senhor Jesus, pelo pacto com Ele. Mas quem disse que o Senhor está indiferente a isso? E que então você pode entregar para homens maus e que está tudo bem. O Senhor lembrou no profeta Jeremias ao povo de Israel que estava na Babilônia. Procure o bem deles. Ore por eles. Faça tudo para que vá bem. No que diz respeito a vocês. Porque é aí que vocês estão. A nossa nação derradeira não é o Brasil. Mas é aqui que nós peregrinamos. A nossa nação derradeira é a cidade que desce do céu, que nós estamos aguardando, que vai descer como a noiva ataviada, toda enfeitada. Mas é aqui que nós estamos peregrinando, irmãos. E o Senhor trata com uma nação e com um estado. E não apenas isso, irmãos. Tem a segunda coisa que a Escritura nos coloca. Que Deus chama e demanda isso de todas as esferas. Se você não creu ainda em Cristo, Ele está lhe chamando. Creia, impacto, filho, graça a você. Venha, compre leite, compre água, compre vinho sem dinheiro e sem preço, venha. Se a sua família não serve o Senhor ainda e não está em pacto com Ele, Ele te chama hoje, venha. Faça um pacto comigo e com a sua família. Que esse pacto da graça seja levado a sério na sua família. Mas Ele também faz a mesma coisa, irmão, de uma forma especial aqui, pela nossa doutrina, com as nações. E não, vocês sabem o que é que eu creio em termos escatológicos, mas isso não muda nada o fato de que ele está dizendo: todos os povos têm que me reconhecer como Senhor por um pacto. Quer ver? Salmo 2, irmãos, que nós cantamos com tanto fervor, ele nos lembra bem. Nenhum tio e nenhum iota cai da palavra do Senhor
até que tudo se cumpra. Salmo 2, versículo 10 em diante. Deixai-vos servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Precisamente aqui do que está posto aqui nesse texto, irmãos. Ele continua demandando reis, presidentes, ministros, deputados, senadores, vereadores, juízes de qualquer instância, beijem o filho, ouçam, sejam prudentes, porque dentro em pouco ele virá e ele julgará cada um segundo as suas obras. Se ele quer e diz que as nações têm que estar em pacto com ele, as autoridades da nação vão ser as primeiras a serem demandadas disso. A nação, irmãos, é uma sociedade que está em pacto com o Senhor. Ela vai gozar disso aqui, ó. Vem aqui, por favor, para o Salmo 33. Salmo 33. Sim, esse texto está se referindo a Israel, porque Israel era a nação que tinha Deus por Senhor. Mas isso é estendido a todas que entram em pacto com o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E o texto continua. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, o lugar da sua morada, e observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito da sua olhos alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A nossa oração, irmãos, tem que ser que essas palavras estejam na boca de cada brasileiro, irmãos. De cada morador de Natal. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é a nação que é simplesmente expurga a igreja para o âmbito privado. Como se declarar o Senhor como o seu Senhor é misturar igreja e Estado. Não, isso é uma mentira. Estado e igreja não se misturam. Cada um tem as suas esferas. Cada um tem os poderes que Deus lhes deu. Misturar as duas coisas é pecado diante do Senhor. Mas os dois, igreja e nações, igreja e estados, têm de dizer, Ele é Senhor. Se não falar isso hoje, para usufruir dessa bênção que Ele promete, querendo ou não, vai ser falado no último dia. É melhor falar hoje, porque no último dia vai ser um reconhecimento que não há mais benefício da graça, porque a porta se fechou. Porque no último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode fugir, pode evitar, pode, como a gente fala aqui no Nordeste, se fazer de besta. Mas no último dia vai ser feito, irmãos. Por isso, queridos, há apenas essas três opções. Há apenas essas três opções. Ou um povo é fiel, está no pacto e é fiel ao pacto,
E aí nós temos Deuteronômio 20, de 1 a 14, nos lembrando das bênçãos do pacto para essa situação. Ou o povo está em pacto e é infiel ao pacto, e também segue o texto nos lembrando das maldições, das disciplinas da quebra do pacto, ou está fora do pacto. É o caso dos amorreus. Quando o Senhor lembra em Levítico 20, 18, 28, se vocês fizerem e caminharem da mesma forma como os povos de Canaã caminharam, eu vou tratar vocês como eles, que estão fora do pacto. Portanto, irmãos, as mazelas em uma sociedade como essa que mais gritantemente nós temos visto em nossos dias, elas são sinais pelas duas da situação do nosso estado. Qual você acha que é a situação da nossa cidade? Pergunta. Por que você acha que multiplicam-se os ímpios e multiplicam-se então as transgressões? Não é política pública simplesmente, querido. E se você pensa que é só isso, você ainda não entendeu. Não é. É o quanto os homens nessa sociedade estão em pacto com o Senhor. Isso afeta diretamente uma sociedade, irmãos. Qual é que você acha que é o estado da nossa nação, irmãos? Do nosso estado? Ideologias de homens perversos estão ocupando inúmeras posições nos 3 poderes e nas 3 instâncias. Acusações até, irmãos, em alguns casos, até comprovado de conluio, de pacto com bandidos e não com o Senhor. Nós temos, irmãos, a defesa pela impunidade. Nós temos, irmãos, a condenação do justo e a soltura do injusto. E tudo legalizado. E tudo trabalhado para ser vacilo. Nós temos o aplauso e militância todos os dias. A terra desse país está recebendo sangue inocente, desde as ruas até as clínicas. Todos os dias. Qual você acha que é a situação da nossa nação? Qual? Se você tem alguma dúvida, eu peço que você tenha paciência e venha comigo para alguns textos. Gênesis 4, por favor. Se você não conseguir acompanhar a abertura de todos, ouça atentamente. Gênesis 4:10. O Senhor falando com Caim, que assassinou seu irmão, o primeiro assassinato sobre a face da terra. Disse Deus a Caim: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Isso mudou, irmãos? Não. A voz do sangue de inocentes que foram mortos por homens maus está clamando ao Senhor, dia após dia. Dia após dia. Ainda, irmãos, Deuteronômio 19, por favor, venha comigo. Se você não conseguir acompanhar, ouça atentamente. Pelo nosso tempo, eu vou acelerar um pouco mais a abertura dos textos. Deuteronômio 19, 7. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. O Senhor está falando sobre a cidade de refúgio. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou aos teus pais, e te der toda a terra que lhe prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades
sangue inocente é colocar sobre toda uma nação o sangue desses inocentes. E o texto continua. Mas havendo alguém que aborrece a seu irmão e lhe arma cilada e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os presbíteros da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador de sangue para que morra. Mas não olharás com piedade. Antes, exterminará de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? É certo que isso aqui é uma lei civil de Israel que não vale mais para nós diretamente, mas a equidade da lei vale. Ele está dizendo, se vocês matarem sangue inocente, a culpa do sangue está sobre vocês. Mas se vocês, sabendo de um assassino que matou alguém, vocês não o punirem, o sangue inocente também vai cair sobre vocês. Quanto não são os assassinos que por uma visão de justiça defasada, humanista e carnal, caminham e caminham longas jornadas, acumulando litros e litros de sangue derramado sobre a terra. Ainda, irmãos, Isaías 1, por favor, Isaías capítulo 1, versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Qual você acha que é a situação da nossa nação? Isaías capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres... É 15, né? Eu falei? 13, 5, 13. Pois é, botei errado. Vamos para Isaías 26, 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não cobrirá aqueles que lhe são mortos. E assim, irmãos, os textos continuam nos dando a mesma constatação. A mesma. Esse é o estado, irmãos. E aqui você encontra o porquê que nós passamos o que nós estamos passando. Não é mera falta de política pública. Não é mero juízo emburrecido de chamar uma coisa de outra coisa. Não. É algo mais profundo, irmãos. Muito mais profundo. Qual, portanto, irmãos, é o remédio que nós temos diante de tudo isso? E como nós devemos nos portar? E aqui eu não falo nos portar em termos de físicos e carnais ou de segurança pública. Nós temos várias outras orientações para isso. Mas como que nós devemos nos portar em termos espirituais? Primeira coisa, irmãos, arrependimento. Onde há o multiplicar de transgressões, como diz Provérbios, tende a haver o multiplicar de arrependimento, irmãos. Arrependimento. Primeiro para quem? Primeiro, arrependimento para os crentes. Dois tipos de crentes. Os crentes que acham e que estão conformados com uma mera reforma moral da sociedade. Sem se curvar a Cristo. Não, não precisa. Basta você concordar, a família, a educação, uma economia, um estado pequeno, estamos juntos. E acha que é só reforma moral. Eu quero lembrar vocês, irmãos, que Roma, diante dos reformadores, concordou que precisava haver uma reforma, mas meramente uma reforma moral. Mas não é uma mera reforma moral, irmãos. Não é mero externalismo. Se não tiver a fonte jorrando aquilo que é bom, que é o coração operado e influenciado pelo Espírito. Então estes precisam se arrepender, porque estes gastam energia mais do que chamar os homens a se arrepender e se curvar a Cristo.
Mais do que usar suas redes sociais para chamar os homens a se arrepender dos seus pecados, eles usam como qualquer outro ímpio que acha que é mera reforma moral. Agirmos assim é nos fazer tão culpados dessa situação que está acontecendo. Porque lave um porco, bem lavadinho, bote o perfume francês mais caro, ele continua sendo porco. E assim que ele puder, o que é que você acha que ele vai querer? Mais perfume francês? Lama. Mas também devem se arrepender, irmãos, com muita veemência, aqueles que, dentre o povo de Deus, apoiam, aprovam e aplaudem tudo isso. Mas, pastor, tem quem faça isso? Tem, meu querido. Determinadas ideologias que são favorecidas por crentes, ideologias que são totalmente antagônicas à palavra, elas é o terreno que cresce isso. Elas são o adubo para que os ímpios possam prosperar e se multiplicar a transição. Esse tipo de coisa. Porque a sua ignorância em pegar ideologias ímpias e querer cristianizar está custando caro. Muito caro. Muito caro e vai custar ainda mais. Mas por último, irmãos, o mais importante de tudo isso, o remédio para isso é o arrependimento dos homens ímpios. O Senhor, todos os textos, irmãos, que nós vimos aqui, chamam os homens arrependimento, venham, arrependam-se. Juízos são, o Senhor derrama seu juízo sobre os povos. Aí o texto diz assim, e o Senhor fez isso. E os homens não se arrependeram dos seus assassinatos, não se arrependeram das suas idolatrias, não se arrependeram de todo o pecado que eles cometem. Independente do uso político que foi feito, Deus derramou um juízo nos últimos 3 anos sobre o mundo. Quantos se arrependeram depois disso? Quantos se voltaram para o Senhor? Quantos? Arrependimento, irmãos. Só há caminho para a restauração pela nossa sociedade por arrependimento. É por isso também que vem a segunda coisa, irmãos, a pregação. Como é que nós devemos lidar com a multiplicação dos ímpios, como diz Provérbios, e com a multiplicação das transgressões? É pregação. Abra, por favor, área, irmãos. Pregavam. E olha o que o texto diz. Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram bem aqui. Como é que os apóstolos transtornavam o mundo? Dizendo: Cristo é Senhor, é Salvador, nós estamos perdidos em nossos pecados, arrependam-se e creiam, e virá o reino de Deus a vocês. Transtornaram o mundo. Novamente, irmãos, e por último, irmãos, e na verdade dentro disso, queridos,
nós precisamos entender uma coisa. Já passou da hora, irmãos, de nós perdermos a vergonha de anunciarmos o nosso Cristo. Nós não temos vergonha de postar algumas coisas, não é? Nós não temos vergonha de falar algumas coisas, nossa opinião em uma roda. Por que é que nós temos tanta vergonha de expor o nosso Salvador, que é a verdadeira esperança para o mundo? Por que, irmãos? O fruto da nossa vergonha está aí. Está aí. Não há mudança na sociedade sem pregação do Evangelho. Não há mudança em uma sociedade, dos corações em sociedade. Um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se humilhar e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Mas aí também vem a nova aliança, e Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. As suas orações, crente, são demandadas do Senhor para os homens, visando a glória dele, visando a conversão dele, mas tem um benefício para você, para que você possa viver vida tranquila. Você está tranquilo agora? Eu e você estamos tranquilos agora no que está vivendo? Nós não estamos tranquilos. Nós estamos podendo viver a piedade com tranquilidade? Não, nós não estamos podendo, porque nós não vamos poder ter o culto da noite, pelo perigo que está lá fora. Aí a pergunta é: quanto das nossas orações são voltadas para o rei, para as autoridades, para que o Senhor converta os homens? Quantas, igreja, das nossas orações são voltadas para isso? A escassez delas está mostrando aqui agora as consequências dessa desidratação de oração em favor deles. Isso aqui, irmãos, é um chamado para os homens ímpios, para que eles entendam que eles precisam se curvar diante de Cristo. Para você que ainda não creu em Cristo, que está fugindo do pacto com Ele, para firmar um pacto com Ele, Ele está sendo oferecido a você. Mas também é um chamado para a igreja, para interpretar as coisas da forma certa e para fazer aquilo que é certo diante de toda essa situação, irmãos. Para que sobre nós não caia o juízo que Ele vai derramar sobre essa nação, mas para que sobre nós caia a alegria de todos os domingos, se for a vontade do Senhor, ter o povo de Natal sendo batizado nas igrejas afora. Todo domingo nós temos crentes sendo batizados aqui, porque o reino do Senhor está sendo expandido. Que o Senhor nos dê essa graça, irmãos, e nos livre, ainda assim nos livre, conforme nós cantamos no Salmo 91, da mão do homem mau. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por nos ensinar a interpretar corretamente essa vida, a nossa sociedade, Senhor, vive uma situação terrível, mas sabemos que nada sai do teu controle, Senhor. Sabemos que tua mão é poderosa e que o Senhor cumpre os teus propósitos apesar do pecado dos homens, Senhor. O pecado não prevalece, mas a tua glória prevalece. Obrigado por nos ensinar, Senhor, o que está por trás disso, e nós oramos. Conduz-nos, Senhor, a uma reação piedosa e adequada, Senhor, em relação a tudo isso que tem ocorrido. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, os oficiais e ministros da justiça que foram colocados por Ti para fazerem o bem, punir o mal e recompensar o bom. Que o Senhor os proteja, Senhor, nessa situação.
Que o Senhor também converta, Senhor, os homens maus, os ímpios, os criminosos a Ti, Senhor. Para que eles baixem as armas. E então se entreguem a Ti, Senhor. Nos abençoa e abençoa a nossa nação, livrando-nos de homens maus.